Qual é o melhor plano alimentar para as pessoas que queiram parar de comer açúcar e comida processada? Hoje o meu review é sobre isso, e para a gente entender isso, a gente precisa entender que existem 3 grupos diferentes de pessoas. Existem um primeiro grupo de pessoas que não tem nenhum problema alimentar. Elas não têm um apreço por coisas doces, elas apreciam boas refeições, mas elas não têm... O problema da vida delas não é a comida. Elas não têm nenhum problema com comida. É aquele tipo de gente, a gente sabe que esqueceu de almoçar, que quando foi ver ainda não almoçou, são 4 da tarde. Então a alimentação no dia dela é uma coisa que ela lida de forma muito tranquila. Se tiverem coisas melhores, talvez ela coma um pouquinho mais, mas ela não tem problemas de compulsão, ela nunca teve nada disso. Ela tem uma relação bem tranquila com a comida e muitas delas, gente, não tem interesse nenhum em comer, né? Não gostam de comer, aquilo ali realmente não é um ponto na vida delas. Existe um segundo grupo de pessoas que são pessoas normais, que existem momentos que querem comer um pouquinho mais de carboidrato, mas que gostam de carboidrato, tipo, elas não entendem o café da manhã sem pão, né? Elas, quando vê um bolinho, ficam felizes, mas elas conseguem se controlar. Essas pessoas, esporadicamente, podem comer um pouco mais, né? De repente, em situações emocionais, procuram coisinhas mais doces, um pouquinho mais de carboidrato, mas elas têm uma boa relação com a alimentação, assim, né? Pode acontecer aqui da pessoa estar atravessando uma fase muito difícil ou dela ter tido traumas e coisas na infância e ter desenvolvido um comer emocional. Mas a forma como ela se alimenta talvez seja relacionada a questões emocionais, tá? Então essas pessoas, elas, se não conseguem moderar, podem aprender a moderar, né? E para essas pessoas, como normalmente elas têm controle do quanto elas estão comendo, elas... se tiver um bolo feito com adoçante ou feito com açúcar saudável, ela vai conseguir comer um pedaço daquilo, ela não vai ter problema com aquilo. Existe um terceiro grupo de pessoas, gente, que é um grupo para quem esse Instagram é feito, que são as pessoas que já desenvolveram um vício em açúcar e comida processada. Para nós, gente, porque obviamente me incluo nessa categoria, a gente precisa entender que a gente tem uma sensibilidade especial ao carboidrato. O prazer que a gente tem ao consumir carboidrato não é o mesmo que essas outras pessoas, porque o nosso cérebro, ele é mais sensível ao estímulo da dopamina, enfim, que o carboidrato traz. Então a gente precisa entender essa realidade. Nosso cérebro funciona de uma forma diferente, a nossa resposta ao carboidrato é diferente. Então você tem que entender mais ou menos que nem quem é, por exemplo, alérgico a camarão, entende? Entenda mais ou menos assim o que acontece com a gente. Camarão é bom? É bom. A pessoa que tem uma alergia, o corpo dela reage de uma maneira diferente a determinada substância do que as outras pessoas.